Enquanto o Brasil sobe ao primeiro posto no ranking da incompetência no combate à Covid-19, o que é uma nefasta liderança entre os quase 200 países do mundo, Bolsonaro, como foi batizado pelo prestigioso jornal inglês The Economist, faz turismo à Terra Santa e em busca de um milagre. E desta vez, a graça virá na forma de spray nasal. E ele completa a farra ladeado por uma turminha de amigos. Triste destino de nosso povo, entregue ao desgoverno, à ignorância e à loucura de um psicopata narcisista e suas crias igualmente ignóbeis. E confesso que perdi a compostura e em favor da verdade nua, crua, escancarada, quase desesperada. Acordem, brasileiros, e acordem já. Acordem, brava gente brasileira. Por que acreditamos estar certos, mesmo quando estamos completamente equivocados? A resposta para essa questão, em sentido muito amplo, está na evolução, que nos lapidou para a sobrevivência, mas não para a busca da verdade. Este talvez seja o maior desafio de nosso tempo. Isso porque, às vezes, a verdade também é adaptativa e outras vezes não. No caso de Bolsonaro, por exemplo, um psicopata populista, muitos serão seduzidos por sua eloquência messiânica e principalmente quando ele invoca as ditas forças do mal, os fantasmas do comunismo, que simplesmente não existem, né? E ele faz isso de forma delirante, mas também oportunista. E muitos temerão por sua sobrevivência em um regime dito comunista. Mas esse mal, e de fato, não existe. Mas existe sim um inimigo temível, real, lá fora. Encaramos a maior pandemia da história recente, enquanto sabemos desde a gripe espanhola, que não começou na Espanha, que apenas o isolamento social e o uso de máscaras impede a contaminação. E somente a vacina assegura a defesa imunológica. E somente os cuidados intensivos com o auxílio da respiração mecânica salvam vidas. Isso aliado a alguns medicamentos consagrados pela ciência médica. E entre eles não estão as balas de prata irresponsáveis que o clã Bolsonaro disparou. E mais um capítulo dessa sandice messiânica foi encenado essa semana. Desta vez, o milagre vem na forma de spray nasal, direto da Terra Santa, onde, pasmem vocês, apenas 30 pessoas receberam a graça e cujo feito não foi formalizado por qualquer estudo científico ao momento. Mas as vacinas podem ser perigosas e transformando você em um jacaré. Nas palavras do patriarca, em uma curiosa alusão, já que Bolsonaro escolheu um animal com um rabo enorme. E o Eduardo, o 03, nos dará uma boa pista sobre a utilidade de ter um tremendo rabo. O rapazola, metidinho a valentão, mas que parece se garantir apenas com costas quentes e armado até os dentes, denunciando uma imaturidade crescente e um complexo de Rambo, e aqui me refiro ao Rambo mesmo, e não a rabo, né? No retorno de seu turismo a Israel, e com o seu dinheiro, sim, o mesmo dinheiro público que ele usa para passear e pagar contas de botecos, né? O Dudu, chamemos assim, gravou um vídeo igualmente narcisista, e a genética não tarda e não falha, com um punhado de falácias, como alardear que seu pai, aquele do jacaré, no caso da vacina da Pfizer, aliás, a vacina mais moderna e eficaz do planeta, né, canetou tardiamente a compra do imunizante. Mas, diga-se com ênfase, isso somente depois que o Congresso o obrigou a isso.
O Dudu03 mentiu ao posar de defensor da vacinação e exatamente quando voltava de sua peregrinação anticientífica. Mas ele pode e vai piorar, já que esse crápula, esse canalha, na sequência de sua pataquada e referindo-se à puxada de orelha, o pito que a trupe bolsonarista recebeu das autoridades de Israel, né, e por insistirem em não usar máscaras, né, ele mandou que a imprensa mequetrefe, que denuncia o descalabro desse circo em seus diários, enfiasse a máscara no jacaré, perdão, no rabo, ok? Ele alegou estar trabalhando arduamente, né? Conjurou algumas falácias retóricas, num sector aqui, uma afirmação do consequente ali, um terceiro excluído acolá, falando em jet lag, 5 horas, trabalhando muito, mentirosos. Tudo para desviar a atenção do ponto. O ponto é a infinita ignorância deste clã vergonhoso e corrupto. As crendices desvairadas, a prática da anticiência, misântropos, avessos ao ser humano, misólogos, avessos ao conhecimento, à lógica, ao raciocínio. E a vacina, que é bom, nada, pois vivem um interminável streaming nauseabundo, vivem de fofocas e fake news em redes sociais para panfletar estultices e desviando a atenção da verdade. Trabalhar, que é bom, nada. O desprezo pelo clã, pela vida humana e pelos dois únicos meios de evitar a propagação deste mal real, um vírus vivo que causa a morte e que matou até aqui 270 mil brasileiros e mais de 2.600.000 pessoas em todo o mundo. Os dois únicos recursos para mitigar a evolução do contágio são o isolamento social e o uso ostensivo de máscaras. E ponto final. Sem o isolamento seriam mais de 40 milhões, segundo estudo do Imperial College, que eu pude analisar, eu fiz esse curso, ok? E se houvéssemos respeitado rigidamente essas medidas, hoje sabemos, seriam pelo menos 600 mil mortes a menos, evitadas até aqui, mas serão milhões de mortes que poderiam ter sido evitadas até o fim desse flagelo, já que o pico da doença ainda não chegou. A única forma de enfrentar a doença é garantir a imunidade é vacinação urgente, massiva da população. Não existem tratamentos alternativos, precoces, nem sprays. Se a sintomatologia permite, isole-se, mantenha uma vida saudável e repouse em casa, em nada mais. Em casos graves, somente cuidados intensivos resolvem. E alguns medicamentos serão ministrados para atenuar a inflamação, mas medicamentos aprovados pela ciência médica. Enquanto a respiração mecânica é a única forma de salvar vidas na atenção intensiva. Ok? E dizem que temos milhões de casos recuperados, né? Isso é falso, já que para alegar que a nossa medicina recuperou vidas, né, e não a natureza, né, precisamos analisar esses números diante das internações em estado intensivo, para assim avaliar o trabalho de nossa rede hospitalar. E não essa falácia de falar de todas as recuperações como casos recuperados. Vivemos o caos hospitalar, uma desgraça anunciada. Somos párias no mundo. Somos motivo de chacota, como no editorial dos mais prestigiados jornais do mundo. E devidamente denunciado também pela imprensa nacional. E esses patifes continuam atentando contra a ciência e contra a vida, impunemente. Gente, disse ele, enfia a máscara no rabo. Ou seja, povo brasileiro, enfiem a máscara no rabo. Ele fala a você, brava gente brasileira. Não, Eduardinho, enfia você a máscara na cara. Ou melhor, tire a máscara. Tire esse sorrisinho cínico do rosto. Olhe além das rachadinhas e dos interesses mesquinhos de seu clã.
A genética não falha, mas a justiça pode até tardar, até que acordemos. E termino com as palavras de um jornalista, Evaristo da Veiga, autor do hino de nossa independência. Brava gente brasileira, longe vai temor servil, ou ficar a pátria livre, livre de escroques como Lula e Bolsonaro, e seus comparsas em crimes nas esferas executivas, legislativas e judiciárias, ou morrer pelo Brasil, ou morrer pela verdade, pela justiça, pela vida, não com armas, mas com dignidade e integridade intelectual. Que se cumpra a Constituição, lex scripta, mas e antes e sempre respeitando o espírito da lei e a firme disposição para a verdade. Doa quem doer. Como no exemplo dado pelo juiz Sérgio Moro e a atuação exemplar de nosso Ministério Público na Lava Jato, assim como dos desembargadores em segunda instância, todos cumpriram seu dever. Isso antes de chegar às anacrônicas instâncias políticas da justiça. Esses brasileiros, sim, não faltaram com seu dever cívico e ético. E você? Você está em dia com sua consciência? Saúde e paz a todos.